queixa principal, retorno com exames. Não gosto, tá? Eu vou explicar por que eu não gosto de retorno de exames sejam a queixa principal, ok? Vou explicar por quê. Esse exame que foi pedido, ele foi pedido porque esse exame faz parte de uma investigação complementar. Esse exame foi pedido porque a investigação inicial, na consulta passada, não foi suficiente para que você tenha uma certeza maior sobre qual é o diagnóstico ou a explicação de por que o paciente está doente. E aí você precisa dessa investigação complementar. Então, essa investigação complementar está investigando o quê? Ele está investigando uma queixa principal que estava lá presente, lá na primeira consulta. Ok? Como a investigação continuou, o problema ou queixa ainda é aquele da primeira consulta. Então, se o exame complementar foi, vamos dizer, foi um raio-x de tórax, que foi feito para investigar uma queixa de tosse, a queixa principal no retorno é tosse ainda. Essa é a queixa principal. Ok? Por que isso é importante? Por que é importante pensar assim? Porque, veja só, se eu estou no meio de uma investigação complementar, eu tenho que lembrar que o diagnóstico, com frequência, ele é provisório. Ele é uma hipótese. Ok? Hipótese. E se ele é uma hipótese, dados novos podem confirmar a minha hipótese ou pode excluir a minha hipótese. Então, se eu estou no meio de uma investigação, eu tenho que considerar que esse diagnóstico não esteja pronto. Então, nessa hora que o aluno vai receber a consulta de retorno, não importando se foi o aluno que fez a primeira consulta ou não, essa história, no caso da tosse, ela tem que ser recontada. E é lógico, você não vai fazer como na primeira vez, né? Se você não foi o aluno que atendeu o paciente, você vai reler as anotações do aluno anterior e vai reapresentar a história que foi documentada no prontuário para o paciente. Porque aí ela vai ser recontada pelo paciente, porque ela vai ser checada pelo paciente e vai ser recontada por você na documentação por escrita. Isso é muito legal, porque isso permite que novos insights sobre o problema possam aparecer. Novos insights sobre o problema possam aparecer. Pode permitir que a memória do paciente corrija informações que na história anterior elas não estavam claras. Elas não estavam muito acuradas. E aí, quando você reconta e permite que o paciente recheque a história, essa história vai ser novamente checada. E aí uma história nova aparece. Além disso, existe, então, essa consulta de retorno. Existe um intervalo aqui, ó, entre a primeira consulta e a consulta de retorno aqui. E nesse intervalo de tempo entre uma consulta e outra, novas histórias vão aparecer. Então, existem aqui possíveis fatos novos. O que seriam fatos novos?
sintomas e sinais vão desaparecer ou vão se modificar, ou sintomas e sinais novos vão reaparecer e vão mudar o curso da história. Então, não é legal que você escreva que é um retorno com exames, porque você vai retornar com a velha história, vai retornar com as velhas ideias e não vai ter a chance de ter novas ideias sobre o diagnóstico do paciente. Beleza? É isso.